Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, pai, um dia um pouco diferente. Pela primeira vez em terra, na praia, areia. E para quê? Para contar um pouquinho de história. Bom, pai, então para começar aqui o nosso vídeo, eu acho que é importante a gente falar aonde nós estamos, tá? Vamos lá, fala para o pessoal, que localidade é essa? Bom, nós estamos em Bertioga. Bertioga é um município do estado de São Paulo, um município relativamente jovem, mas que em termos históricos, ele é muito antigo. Ele tem muito de história para contribuir para as nossas fundações de grandes cidades, né? Então nós estamos aqui no canal de Bertioga, bem na entrada do canal de Bertioga, onde nós teríamos a divisão entre a água e a parte verde, que é o município do Guarujá e o município de Bertioga, onde nós temos um grande número do nosso mar de amigos, que as pessoas estão rotineiramente passando, como você já disse, e com as marinas aqui estabelecidas, mas ao mesmo tempo ninguém para poder pensar como é... Aonde que está passando? Onde está passando e como é que nós chegamos até esse continente aqui sul-americano. Então vamos lá, pai. Nós estamos aqui ao lado do Forte São João. Esse forte, quando que ele foi construído? Esse forte, segundo os registros, né, porque nós temos vários documentos, que esses documentos têm como data de 1531. Poxa. 1531, para passar um pouco para os nossos mar de amigo, na linha do tempo, né, o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1502 chegaram a São Vicente. Em 1533 fundou a cidade de São Vicente. Então esse forte, ele começou a ser guarnecido em 1531, né? Claro que não com essa configuração atual, mas era uma estrutura, vamos dizer, de palhoça, tal, que ela era para guarnecer as conquistas dos portugueses. O que ele defendia? Ele defendia os portugueses de quem? Qual que era a função desse forte? Eu acho que é uma passagem bem interessante nessa mudança entre Palhoça e a configuração atual que ele é hoje, né? Você pode ilustrar um pouquinho isso pra gente? É bem interessante e controverso exatamente a colocação nossa dentro desse contexto da ocupação. Por quê? Primeiramente, chegou o europeu aqui em terras aqui sul-americana e nós éramos tidos como invasor, né? Nós chegamos aqui, até naquela época, o que existia? Apenas os índios. Então aqui nessa região existiam tribos indígenas que, no caso, os portugueses, ao chegar aqui nessa região, começou a conquistar esses índios e conquistar o espaço, né? Então, primeiramente, o português passou a ser de invasor a defensor, né? A defensor do território. Então, isso daqui, o português, ele inicialmente se beneficiou do contato com o indígena que ocupava essa região, e aí, no caso, ele começou a defender esse espaço de outros povos, como os holandeses, os franceses, para não ocuparem essa área. No período de 1531, que isso daqui era uma fortificação bem rudimentar, né, que se tem registro, os nossos ocupantes da área, que eram os índios, né, eles eram compostos de diversas tribos. E outras tribos mais ao norte daqui dessa região, eles vinham para cá para expulsar os portugueses daqui, né? E chegaram aqui
até a sitiar aqui os portugueses, os ocupantes aqui dessa região. Cercaram o forte. Cercaram o forte, confinaram o pessoal, houve muita matança, tá? E acabaram expulsando os portugueses daqui temporariamente, mas eram os índios que mandaram a gente embora de volta. Não era francês, não era inglês, eram os índios. Eram os índios. Que vinham aqui para chegar até São Vicente, porque esse canal de Bertioga, ele vai chegar até a área de Santos, São Vicente, é isso, né? Exatamente. Tá. Agora me fala uma coisa, você falou que esses índios eles não eram dessa região, você falou que eles estavam mais ao norte. E aonde exatamente ao norte? Porque eles estavam ali, estavam na Riviera de São Lourenço, é isso? Os índios vinham, ou seja, os tupinambás, né, que ocupavam a região mais ao norte do estado de São Paulo, e os tamoios, né, eram ali da região de Ubatuba, região de São Sebastião. Eles vinham em canoas, ou seja, vinham remando de lá, que daqui deste ponto onde nós estamos até Ilhabela, tá? Nós temos 40 milhas de distância. Então eles remavam esse percurso todo para que eles pudessem expulsar os portugueses, né? Agora imagina o seguinte, o cidadão rema, dia, noite, chega na madrugada, aplica um assalto aos portugueses, né? Ou seja, não teve tempo de descansar, não teve tempo de ter concentração, não teve tempo de ter estratégia militar. Vinham, combatiam os portugueses e depois tinham que voltar. Então era um pequeno né, percurso. Sim, né? Sim, pequeno desgaste físico, né? O Guarujá é chamado de Ilha de Santo Amaro, é toda essa parte verde que vocês estão vendo aqui, do lado oposto de onde nós estamos. Então o Guarujá, ele teve exatamente uma ocupação inicialmente, mas o próprio português não tinha noção que isso daqui era uma ilha, ou seja, o Guarujá, a ilha de Santo Amaro, era uma ilha. Então nós estamos aqui separados da ilha do Guarujá para cá por esse canal. Esse aqui é o canal de Bertioga, que ele faz a junção entre a barra aqui de Bertioga até o Porto de Santos e São Vicente. E lembrando que as primeiras instalações que nós tivemos aqui dos engenhos eram em São Vicente. Então nós tínhamos naquela época a capitania hereditária, né, que era a capitania de São Vicente. Então imagine o percurso que era feito aqui ao longo desse canal. Hoje nós estamos vendo aqui lanchas passando, embarcações de pesca, mas naquela época eram caravelas, eram barcos a remos, era um outro cenário. Uma pergunta que é interessante a gente fazer esse forte não chamava Forte de São João, né? Não chamava-se Forte de São João. Como é que era o nome dele e por que ele mudou de nome? Esse forte, inicialmente, né, quando foi criado a determinação do rei, ele denominava-se Forte de São Tiago, né? Então, tudo na época era embasado em nome de santos, né? Sim. Então, aqui chamava-se Forte de São Tiago. Então, aqui nessa região tem registro que existia uma capela. E essa capela foi a primeira aqui do Brasil, que era a Capela de São João. E, na época, houve uma ressaca, né, que danificou totalmente a estrutura dessa capela. E aí foi retirado dessa capela a imagem de São João, né, e foi levado para o forte, que era o Forte de São Tiago. Então daí em diante passou a ser denominado esse forte de Forte São João. Como é que funcionava isso? Porque tem ali os canhões, tudo, eles tinham que acertar aquele lado. Me parece que aqui para fechar esse território, esse perímetro, não era só esse forte que existia, é isso? Nós temos na margem oposta, naquela ponta, né? Nós temos o Forte São Felipe, tá? Por que foi feito o Forte São Felipe? E qual foi feito primeiro? Primeiro foi feito aqui o São João. E depois fizeram o São Felipe. Por quê? Os canhões que se tem registro aqui desse forte, eles têm uma calibragem, ou seja, tem um alcance da balística, né? Então, no caso, eles não conseguiam atingir as naus que estivessem margeando aquelas pedras.
Então, o que aconteceu? Criou-se um outro forte, que é o Forte São Felipe, que é na outra margem, que esse forte era para combater os invasores que estivessem margeando a margem oposta. Então nós temos ali também um outro forte, que não era só para os invasores, né, os franceses, eram também os invasores que eram os índios. Né? Perfeito. Bom, vamos lá dar aquela volta? Vamos dar uma volta aqui, vamos ver esse forte maravilhoso. É muito bonito. O cenário é muito bonito, inclusive temos vários momentos aqui de melhorias do forte, mas estruturalmente o forte foi criado por uma necessidade dos portugueses terem o domínio da região. Né? Bom, pai, então, para a gente falar um pouquinho pro pessoal, qual é a importância histórica e quem foram os personagens históricos que tiveram ligação com essa região? Um deles que era o Estácio de Sá. O Estácio de Sá, na época, inclusive, com o Randstaden, que aqui chegou como náufrago, ficou em poder dos índios por um período de 2 anos. Nesse período, inclusive, conseguiu se safar, conseguiu se libertar, voltou para a Europa e ele narrou, ou seja, toda a sua experiência, esse período, que foi uma experiência que eu acredito que deva ser, né? Não foi tão agradável, né? Com ameaças ali de ser devorado pelos índios. E ele retornou. E deste local, né, o Estácio de Sá, juntamente com toda uma guarnição, incluindo o Randstaden, saiu daqui em 1565 para fundar a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que estava sob a invasão dos franceses e holandeses. Né? Então, é muito importante porque toda a operação, toda a parte de deslocamento para o Rio de Janeiro partiu daqui, desse local. Isso é muito legal, né? Porque se vocês se recordarem, Rio de Janeiro foi a capital do nosso país aí por um longo período. E então a história do Rio de Janeiro, ela começa aqui. Nós temos esse forte de 1531, as primeiras instalações, e, por exemplo, nós temos a Torre de Belém, em Lisboa, que é de 1514, né? E se perguntar aqui nas escolas, se perguntar aqui para o nosso mar de amigos, assim, poxa, qual a importância que nós temos de um forte aqui no Brasil? Muita importância, porque se não tivéssemos edificações como essa, se não tivéssemos pessoas dispostas a conquistar e zelar por esse território, não seria possível estarmos aqui hoje fazendo esse relato. Então, para a gente terminar, você falou dessa areia aqui, quem que era a figura que aparece andando por essa areia e que ali, ao fundo, teve uma grande participação na nossa história também? Bom, nós tivemos, né, a figura dos jesuítas, né, que muitos podem contestar, mas foi fundamental aqui também para a exploração do Planalto aqui paulista, para catequizar os índios, né? Então nós temos aqui ao fundo, né, nós temos a ermida, que é uma ermida que foi criada em 1557. E nesta ermida o José de Anchieta catequizava os índios. Então hoje ali nós temos apenas as ruínas, que é um patrimônio, né? Eu me orgulho muito disso, eu acho que teria que ser mais enaltecido, e que José de Anchieta, por este solo aqui, nós vamos encontrar inclusive algumas imagens aqui, alguns pontos que está o José de Anchieta com uma vara escrevendo na areia, né? Que tem uma ave no seu ombro. Então foi nesse solo aqui de Bertioga, que naquela época o nome originou-se do Tupi-Guarani, né? Que isso daqui seria a morada do macaco, né? Tem um macaco específico daqui, uma espécie de macaco, que originou esse nome aportuguesado, né? Porque a pronúncia não era bem essa, a pronúncia do Tupi-Guarani
o português trouxe para essa pronúncia que é Bertioga, que no fundo vem até a oca, né? Bertioga, Beritioca. Ô pai, aqui pensando um pouco, você falou que os índios entravam aqui, mas e aí? Como é que é? Já tinha baliza? O que eles olhavam para chegar até essa região? Tinha GPS. Tinha GPS? Tinha radar, tinha sonda, tinha? Tinha um vasto conhecimento. Naquela época, inclusive, é algo que se perdeu. Os nossos nativos, eles conheciam muito pela lua, conheciam toda a parte de natureza. Eles nos davam e ainda dão um banho de conhecimento, e que, no caso, eles vinham pelo conhecimento, né? Mas o pessoal vindo de um velho mundo precisou trazer algo tecnológico, né? Que era o quê? Que era a sinalização para poder entrar, tal, que entra a questão de farol, né? De farolete, de baliza. Então isso daí naquela época, claro que não existia. Hoje nós dispomos desses meios que é muito mais prático você navegar, porque dá para se navegar dia e noite. Inclusive não existe navegação só diurna, né? Navegação ela é para ser feita 24 horas, mas hoje nós temos outros meios que foram criados para esse conforto. Esse é um tema muito legal. Nós já visitamos em outros países. Eu, pelo menos, gosto muito. Quando você chega a ver aqueles faróis, eu acho muito legal. Nós temos fotos nossas lá em Santo Agostinho, em Key West. É algo bem legal. E aí eu deixo como sugestão para vocês, pessoal, para a gente não se alongar muito. Se vocês acharem que é interessante, a gente pode fazer um tema específico sobre o tema de faróis. O que você acha, pai? Eu acho que tudo que vem para contribuir para que o nosso mar de amigo navegue mais, né? Para que a gente possa trazer para que as pessoas tenham segurança, que tenham conhecimento sobre o expediente náutico, que não é nada de absurdo, é algo extremamente simples e prazeroso. Eu acho que é interessante. Então vamos falar sobre faróis. Quer falar de faróis agora? Depende deles. Vou deixar para você aí a sugestão e gostaria que vocês colocassem aí nos comentários para que realmente a gente faça um material como esse. Afinal de contas, navegar é saudável. Navegar é preciso, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais. Vamos lá, até mais.